No domingo passado, meus irmãos, nós vimos um Jesus que é um homem, e como homem, tinha um coração inquieto com a realidade que o cercava. E ele vai em busca de um caminho. Se chega junto de João Batista. Com João Batista, ele se identifica aquele ministério no meio de tantas pessoas sofridas. Marquinhos, pode acender a luz, tá? No meio de tantas pessoas sofridas. E ali no Jordão, ele é chamado pelo Pai. Jesus tem a sua sarça ardente. Esse é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. De lá ele vai ao deserto. E no deserto ele jejua 40 dias e 40 noites. Busca entrar em sintonia com o Pai para entender o que o Pai de fato queria dele. É tentado. E na tentação ele diz sim. Sim ao chamado que ele tinha recebido no Jordão. Hoje nós vamos ver que Jesus, ele é um profeta do reino de Deus. Jesus se manifesta como o profeta do reino de Deus. Jesus, quando sai do deserto, ele não volta para Nazaré, sua cidade. Ele não vai para Jerusalém. Ele não vai para o Mar Morto, nas comunidades de Curã. Jesus vai para o lago da Galileia. Jesus vai ficar já ali na casa de Simão e de André, pescadores. Jesus vai para Cafarnaum. Ele não vai para as grandes cidades da Galileia, ele vai para Cafarnaum, uma aldeia de terra batida, de pessoas simples, sofridas e, como vimos ontem, oprimidas por tantas e tantas coisas. O primeiro capítulo de Marcos é um capítulo impressionante. Eu queria que você hoje lesse em casa o capítulo 1 de Marcos. Parece que quando Jesus vem do deserto, depois que João é preso, e ele vai para Cafarnaum, ele começa um ministério alucinante. Em Marcos nós temos Jesus entrando pelas ruas, pelas aldeias de Cafarnaum, e dizendo: é chegado o reino de Deus. O tempo está cumprido. É chegado o reino de Deus. Se arrependam e creiam neste evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Ele diz: é chegado o reino de Deus. Se arrependam e creiam nesta notícia. Creiam nesta novidade. O reino de Deus está entre nós. O tempo se cumpriu e o reino está entre nós. O texto vai mostrando no capítulo 1 que Jesus passa pelos pescadores e chama Simão e André e diz: venham após mim. Eles seguem. Depois ele chama Tiago e João, que também largam as redes e seguem a Jesus. O capítulo 1 mostra que Jesus ensina nas sinagogas com uma autoridade que ninguém nunca tinha visto. Ele vai dizendo: o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Trazem até ele o endemoniado. E quando esse endemoniado é colocado na frente dele, os demônios começam a gritar e dizer: você veio nos destruir? Você veio nos destruir, Jesus? Jesus manda os demônios se calarem. E com a autoridade que lhe era peculiar, manda que eles saiam. E Jesus vai de aldeia em aldeia, de vila em vila, de terra em terra, de rua em rua. Ele vai anunciando: o reino de Deus chegou. Jesus não traz um ensino da lei, Jesus traz uma notícia. Jesus não está ensinando simplesmente, ele está pregando um acontecimento. O reino de Deus está entre nós.
Na oração do Pai Nosso, quando ele fala na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orarmos ao Pai dizendo o quê? Venha a nós o teu reino, um reino que já tinha chegado. Mas Jesus quer trabalhar no coração da gente, no meu coração e no seu coração, sim, esse desejo de que o reino de Deus se manifeste no meio de nós. Jesus está dizendo: o meu reino está aqui. Eu vim estabelecer o meu reino. Esse anseio pelo reino não era algo novo. Se nós olharmos do Salmo 93 ao Salmo 99, nós temos salmos inteiros de cânticos, de louvores, aclamando a Deus como Rei. Os judeus tinham uma oração chamada oração das 18 bênçãos, e uma das orações deles era: Senhor, afasta de nós o sofrimento e realiza em nós o teu reino. Existia um clamor por este reino de Deus na vida. No Ano Novo, eles tinham um cântico, uma música que eles cantavam aos sábados e cantavam nas festas de Ano Novo, que era um clamor dizendo: vem, Senhor, e reina no meio de nós. Que a tua paz seja derramada sobre nós, que o teu reino se estabeleça no meio de nós. Jesus vem e diz: o tempo está cumprido. O reino de Deus está aqui. Nós temos algumas versões diferentes desse texto. Não é se aproxima o reino de Deus. A ideia do texto é: o reino aproximou-se. O reino chegou perto. O reino se manifesta hoje, aqui. Jesus, o reino está entre nós. O reino está estabelecido aqui. E ele manifesta isso onde? Em Cafarnaum. No meio de pessoas tão sofridas. Jesus não vai aos palácios dizer: o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus chegou. Ele vai àqueles que menos mereceriam este anúncio e diz: o reino de Deus está aqui no meio de vós. Ele está dizendo: Deus se importa com vocês. Este reino está aqui no meio de vós. Existiam alguns escritos apocalípticos na época que falavam de forma muito clara de que o mal estava instalado em Israel. E Jesus chega e nos ensina a orar também: e livra-nos do mal. Mas Jesus, de uma forma muito clara, diz: o meu reino chegou. O reino de Deus chegou. Naquela época, entender isso era o mesmo absurdo que talvez hoje entender isso. Como assim o reino de Deus está aqui? Olhemos para a nossa realidade. Andemos aqui 5 quarteirões para cá, ou 5 quarteirões para cá, ou 5 quarteirões para lá, em qualquer direção que você for. Como assim Deus, o reino de Deus está reinando? Como assim o reino de Deus está estabelecido? Nós continuamos sofrendo com o Império Romano, com uma série de coisas. Jesus vem mostrando e vem falando de um reino que nasce no coração do homem. Jesus usa algumas parábolas para falar do seu reino. E são muitas as parábolas que Jesus usa no seu ensino, ao passar no meio do povo dizendo: o reino de Deus está entre nós. Ele usa mais de 40 parábolas no Novo Testamento. Há um registro de mais de 40 parábolas. E muitas delas são sim sobre o reino. Uma das parábolas que Jesus usa é a parábola do grão de mostarda. A parábola é uma história simples, que vem do dia a dia das pessoas. E Jesus diz: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como o grão de mostarda. Quando plantado, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com os ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus começa a dizer: o reino de Deus chegou. E o meu reino é como um grão de mostarda, uma semente de mostarda,
que você planta, e plantada, aquela semente cresce, e ela dá uma árvore bem grande, onde muitas e muitas aves vêm e buscam se acolher nela. Jesus está dizendo: o meu reino é estabelecido através de coisas simples. É através de coisas muito simples que esse reino se torna realidade no meio de nós. É no momento onde olhamos para o Pai, e Jesus vai o tempo todo revelar quem o Pai é. Ele vai revelar que o Pai é confiável, Ele vai revelar que o Pai é amoroso, Ele vai revelar que se você te receber a sua face, você dê a outra. O reino de Deus se manifesta no momento onde nós passamos a andar mais uma milha, ou não damos simplesmente a nossa capa, mas vamos lá e damos também a nossa túnica e outras coisas. O reino de Deus se manifesta com coisas pequenas que nós colocamos na nossa vida. E essas coisas pequenas, elas, quando plantadas, elas crescem e manifestam algo maravilhoso. Existia uma visão na época muito imperialista, de que o reino de Deus viria como o reino de Davi, algo sendo estabelecido para construir um reino enorme, e que um reino que libertasse do Império Romano, que desse a este povo um reinado poderoso, com grandes muralhas. E Jesus vem falando de um reino que é como um grão de mostarda, uma pequena semente que você planta e ela cresce, e ela se torna em algo poderoso. Quando se falava do reino, muitas vezes se falava das grandes árvores, dos grandes pinheiros, dos carvalhos de justiça. Jesus vem com um grão de mostarda. Jesus vem com uma semente pequena, de uma árvore não tão grande, mas que sim servia de abrigo para as muitas coisas. Jesus se aproxima dos pobres. Jesus se aproxima daqueles que não têm, daqueles que sofrem. Jesus não se aproxima dos pobres porque os pobres são melhores do que os ricos. Jesus se aproxima dos pobres porque os pobres precisam. Jesus não se aproxima dos pobres porque olha para os pobres e enxerga neles virtude. Pelo contrário, aqueles pobres daquelas aldeias, quando tinham alguma condição, começavam a oprimir o seu semelhante. E Jesus chega a estes pobres, a essas aldeias, a este Cafarnaum. Preste atenção, Cafarnaum é um grão de mostarda. Os pobres daquela região funcionavam como um grão de mostarda. Todas as coisas pequenas que Jesus fazia se transformavam como um grão de mostarda. Jesus não vai para o templo, Ele vai para o meio do povo, Ele vai para a aldeia. E na aldeia Ele fala deste reino. Este reino não é um reino que é implementado assim de uma forma cataclística, do negócio grande que vai se explodir, como um Big Bang que vai botar tudo para cima, e o reino se estabelece com um raio descendo do céu e todo mundo. Não, ele é como uma semente, é como um grão de mostarda, que Deus vai agindo através do coração de nós, do nosso coração. Ele diz de forma muito clara, meus irmãos, e a ideia é de que se nós olharmos como Deus age, e nós passarmos a assumir o reino de Deus na nossa vida, a nossa vida vai melhorar. As pessoas vão andar juntas, as pessoas vão partir o pão, as pessoas vão oprimir menos o necessitado, as pessoas vão sim olhar para aquelas pessoas que estão nos seus cárceres. E o reino de Deus é um reino comprometido com a vida, com a justiça, com a paz. E esse reino, Jesus, a notícia de Jesus é que esse reino chegou. Esse reino se manifestou. Por isso ele diz no texto de Marcos 1, ele diz: crede na boa notícia. Porque parecia absurdo acreditar que o reino de Deus estava disponível para ser vivido. E essa continua sendo a nossa crise de fé. Até que ponto cremos que o reino de Deus pode ser vivido dentro da minha casa? Até que ponto cremos que o reino de Deus pode ser vivido dentro do meu casamento, na minha relação com os meus filhos, na minha relação de trabalho, na minha relação com os meus amigos e com os meus inimigos?
Esperamos que o milagre aconteça, esperamos que a gente possa ir para um grande seminário de libertação e que algo fantástico aconteça na sua vida, que tudo mude, ou que você vá para uma cura, que arranque o negócio de dentro de você e a partir de então o reino de Deus comece a acontecer. Mas o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é colocado ali na terra, e quando você menos percebe, isso está sendo manifestado dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa, dentro da sua vida. Às vezes, meus irmãos, corremos atrás de grandes sementes. E o reino de Deus é estabelecido através de pequenas sementes. Não no meio dos palácios, mas nos lugares mais simples da nossa vida. Nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Quando Jesus usa as parábolas, e são muitas as parábolas que Jesus usa. Jesus usa coisa do dia a dia, para que as pessoas entendessem que o reino de Deus, ele está no dia a dia. Ele está na semente, ele está no pão, ele está nas coisas que as pessoas viviam no seu dia a dia. Jesus não vem com um ensino erudito, ele não vem com um ensino cheio de coisas sofisticadas. Jesus vem com histórias da vida. E diz: o reino de Deus acontece no meio das nossas histórias da vida. O reino de Deus é como quando você sai com seu filho e vai com ele. A gente parou de contar a parábola que tem a ver com o nosso dia a dia. Jesus fazia isso. Jesus pegava as coisas do dia a dia e dizia: o reino de Deus é assim. São coisas simples que acontecem no nosso dia a dia. Eu vejo no meu evangélico, às vezes, um sentimento de querer ir atrás de uma coisa grande, de querer ir atrás de uma coisa que seja... E Jesus chega e diz: o meu reino é como um grão de mostarda. Nos perdemos nas coisas simples. E encontramos o reino nas coisas simples. Quais são os grãos de mostarda que Deus quer estabelecer dentro do seu coração? Quais são os grãos de mostarda que Deus quer estabelecer dentro da tua casa, na tua estrada, no teu caminho, no teu dia a dia? Jesus convida o povo daquela época a crer. Existe uma frase que a gente usa muito no 42 horas, que ela é assim: o que você pensa que está faltando, não está faltando. A gente usa em relação a Pedro, quando Pedro diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Jesus está dizendo: o reino de Deus chegou. Chegou. E vocês já podem experimentar deste reino no dia a dia de vocês. E nos ensina a orar: venha a nós o teu reino. Esse venha a nós não é de uma realidade que ainda não exista, mas é de um clamor por um reino que aconteça como realidade. Porque ele já está no meio de nós. Ele já está no meio de nós. Tem outra parábola que Jesus conta do fermento. Ele fala de uma mulher que coloca o fermento na massa. E quando ela menos percebe, esse fermento ele trabalha sozinho. O que ela tem que fazer é deixar a massa quieta. E era comum nas aldeias, nas casas, pegar a massa da farinha, misturar com o fermento e colocar em cima da mesa enquanto os filhos acordavam. E aquele cheiro do pão que sozinho crescia. Jesus diz: o meu reino é assim. O meu reino é como isto. E quando Jesus usa a referência, Marquinhos bota no do fermento, a parábola do fermento. Mas uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Acabou a parábola. Acabou a parábola, meus irmãos.
Parece que o que nos falta é realmente crer que este reino está no meio de nós. E de deixarmos este reino acontecer. Eu vejo às vezes a gente numa ansiedade, se o reino vai ou não vai acontecer, se vai. É como se a gente colocasse a massa a fermento na farinha e ficasse toda hora mexendo na farinha. E disse: o meu reino é como uma mulher que pegou uma grande quantidade. A quantidade que nessa versão NVI ele disse com uma grande quantidade. No original a quantidade era uma quantidade para dar pão para 150 pessoas. Os estudiosos chegam a dizer que essa parábola de Jesus chegou a ser engraçada, porque ninguém juntava tanto de farinha. Mas ele diz: o meu reino de Deus é assim, ele é abundante. Ele dá para muita gente, ele alimenta muita gente. Mas você não precisa ficar olhando. Você não precisa ficar nessa ansiedade em cima do que vai ser feito, do que ainda não foi. Na nossa manipulação da manifestação do reino de Deus, essa parábola diz: chega, não há manipulação. O meu reino se manifesta sozinho. Você só precisa crer nele e ter vontade de que esse reino aconteça. Você só precisa ficar atento para os grãos de mostarda que eu quero que você faça na sua vida e na sua história. A massa sozinha crescia. E é interessante Jesus usar a massa com fermento, porque no ritual judaico, o pão que poderia ser usado para o sacrifício, ele tinha que ser sem fermento. E Jesus disse que o reino dele é como o pão com fermento. Isso era um sacrilégio, era um escândalo, porque o pão de sacrifício, ele não podia ter fermento. Ele disse: o meu reino, porque Jesus não está preocupado com doutrina. Jesus está dizendo: o meu reino é como uma mulher que pega uma grande quantidade de farinha e ela vai e joga o fermento, mistura, coloca em cima da mesa e toda a massa é fermentada. Vocês percebem a simplicidade do discurso de Jesus? Mas parece que é simples demais para ser verdade, né? A impressão que eu tenho é que o Evangelho é uma coisa muito simples, que quando nós complicamos, nós perdemos. O Evangelho é uma entrega muito simples de um clamor por um reino que está presente, que já pode ser manifesto no meio de nós. Uma outra parábola que Jesus conta é a do semeador, da semeadura, das sementes que são jogadas na terra. Passa aí, Marquinhos, para ela. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia. Quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem que lhe passa a foice, porque chegou a hora de colher os frutos do reino. Ele não está falando de juízo, ele está falando dos frutos do reino. Ele disse: o meu reino é como a semente que joga. E lá dentro da terra, no lugar onde a gente não vê, como nós não temos como explicar, ela acontece no meio de nós. Acontece dentro do nosso coração. Depois, quando você olha, já tem o talo, depois do talo começa a crescer, e depois já tem a espiga, depois está cheio, e depois é só você recolher os frutos que foram colocados. A gente às vezes não tem noção do que isso significa. Naquela época, o fato de você jogar uma semente, e do nada, essa semente se transformar numa árvore com um fruto, sabe o que isso significava, meus irmãos? Um milagre. As pessoas da época falavam do milagre de jogar uma semente e ela se transformar numa árvore e se transformar num fruto. Não tinha todo o nosso conhecimento científico para entender como acontecia embaixo da terra. Ninguém sabia o que acontecia embaixo da terra. Simplesmente acontecia. Simplesmente acontecia. E esse reino se manifestava. Nós muitas vezes não temos visto o que Deus está fazendo. Mas precisamos crer no que Deus está fazendo. O mal da nossa geração e dessa geração que sobe é não ter capacidade de esperar o que o reino de Deus está produzindo.
E parece que nós jogamos a semente, e aí passa um tempinho, como a árvore não começou a subir, a gente vai lá cavar. Para saber se colocou a semente errada, para saber se não foi alguma coisa errada que você não fez. Ou então você fica naquela ansiedade, deve ser para colocar mais água. Aí coloca mais água. Não nasceu ainda, deve ser mais água. Aí encharca a semente até ela apodrecer. Ou então você simplesmente vai cavando sempre, vai plantando e vai dizendo, nunca dá certo. Dizer, pastor, o reino de Deus não se manifesta na minha vida, nunca dá certo, é lógico. Você está querendo fazer o reino acontecer. Deus quer só que você creia nele. Que você coloque as sementes certas, que a palavra e o ensino de Jesus vai mostrar tão claro para a gente quais são. E depois que você veja o milagre acontecendo dentro do teu relacionamento, dentro da tua vida, no teu mundo interior, nas coisas que estão sendo feitas. É ou não é, meus irmãos, a nossa ansiedade não vai lá ficar cavando toda hora. Deixa eu ver se está acontecendo. Aí abre assim, ó. Vixe, começou a sair. Fecha de novo, fecha. Aí espera. Aí olha, mulher, está custando, não tá? Vamos ver de novo. Aí mexe. Aí sofre, aí fica sofrendo. Jesus chega e diz, o meu reino é como o homem que saiu, jogou a semente. E sem saber como, o reino aconteceu. O que é que Jesus vai dizer depois? Que o vento é livre e ele sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Qual é o nosso foco? Nos grãos de mostarda. Qual é o nosso foco? Em jogar as sementes e crer que os frutos virão. Qual é o nosso foco? É não ficar mexendo na terra toda hora. Nosso papel é de simplesmente ver o milagre acontecendo. E esse milagre acontece. Jesus diz, não tentem manipular o meu reino. O meu reino, ele acontece sozinho. Ele não precisa de você. Você só precisa crer. E colocar-se diante desse reino. Ficar atento aos grãos de mostardas que eu tenho para você. Esse reino, meus irmãos, é um reino maravilhoso. Jesus conta uma outra parábola. A parábola do tesouro escondido. E Jesus disse, o meu reino é como um homem que encontrou um tesouro escondido. E quando ele viu aquele tesouro, ele correu. Vendeu tudo que ele tinha. Comprou aquela terra. E usufruiu desse tesouro. Sabe o que Jesus está dizendo? Naquela região, meus irmãos, muitas batalhas e muitos tribos e povos precisaram sair às pressas por causa de guerras. E muitas vezes eles tinham o hábito de enterrar as suas riquezas. Para que ninguém achasse. E que ele pudesse depois voltar e pegar. E Jesus conta justamente isso. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que Jesus está dizendo é que o reino dele é algo maravilhoso. De que vale a pena renunciarmos o nosso reinado e deixarmos o reino de Deus tomar conta da nossa vida. De que vale a pena fazer tudo o que for preciso para ver esse reino sendo manifesto. Vale a pena caçar os grãos de mostarda. Vale a pena oferecer a outra face. Vale a pena confiar neste Deus. Vale a pena orar pelo inimigo e amar o inimigo. Vale a pena confiar num Pai de amor. Este reino produzido é algo valioso, é algo precioso. Jesus está comprometido com a vida. E Jesus chega no meio das pessoas dizendo, vocês estão perdoados. Jesus chega no meio das pessoas e diz, quem está precisando de cura? Você está curado. Aparece um endemoniado, ele diz, sai. O reino de Deus se manifesta trazendo vida. Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham
vida e a tenham em abundância. Jesus chega quebrando tudo que escraviza o homem, porque Jesus está comprometido com a liberdade do homem. Jesus está comprometido com a vida do homem. E é por isso que Jesus é indignado com as estruturas de poder que massacram o homem. Por isso que Jesus é indignado com as estruturas religiosas, com os cultos vazios, sem justiça, com os legalismos exagerados e as culpas desenfreadas sendo colocadas no coração do ser humano. E ele chega simplesmente dizendo: vão em paz, recebam graça e perdão. O meu reino é de justiça, o meu reino é de paz. Jesus tinha uma mania de, quando ele terminava de curar alguém, ou de falar com alguém, ou de declarar perdão a alguém, ele olhava para a pessoa e dizia o quê? Vai em paz. Vai em paz. Porque o reino de Deus é um reino comprometido com a paz. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida. Ele disse: a minha paz eu vos dou. E eu não dou como o mundo dá. A minha paz eu vos dou. Não se turbe o vosso coração. Jesus vem aniquilar todo o sofrimento. Ele vem tirar toda a maldade. Ele vem destronar o império das trevas. E declarar que o seu reino chegou e é aqui e agora. É verdade que a Bíblia é muito clara e Jesus fala sobre isso, de que esse reino vai ser concretizado de uma forma plena mais para frente. Quando nós lemos Apocalipse, o que é que nós temos ali? Que não haverá choro, nem ranger de dentes. Que toda lágrima será enxuta. A morte não mais reinará. O sofrimento não mais existirá. Porque ele será definitivamente e de uma vez por todas entronizado como Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas esse reino não é só lá. Esse reino já está presente. E o reino de Deus pode ser vivido. Jesus ainda diz que o seu reino é como uma pérola preciosa que o mercador encontrou. E ele vai e vende tudo que ele tem para comprar esta pedra preciosa. Porque ela é de valor enorme. Este é o reino de Deus. E sabe uma coisa que eu percebo que nós precisamos trabalhar mais na nossa vida? É de clamarmos por este reino que já está presente no meio de nós. Não por um clamor de algo que não existe, mas por um desejo de ver este reino sendo manifesto na nossa vida. De ficarmos atentos para os grãos de mostarda que Deus tem colocado na nossa mão. As sementes que Ele tem colocado na nossa mão. De nós jogarmos essas sementes e de esperarmos, porque cremos neste reino, de que no tempo certo o fruto vai brotar. De crermos nesse reino como algo precioso, muito precioso, que precisa ser manifesto no meio de nós. Amém, meus irmãos? Eu queria que você assistisse esse vídeo. Esse vídeo é uma música que fala do pão nosso de cada dia, do Pai nosso que estás no céu. E o desejo do meu coração é de que você, nesse momento, você possa ter o seu momento com Deus, de abrir mão dos controles sobre a obra de Deus na sua vida, de abrir mão de saber o que está acontecendo embaixo da terra. Deus sabe, e o milagre há de acontecer. De você realmente crer de que esse reino já está disponível para que nós possamos vivê-los. Mesmo que aparentemente nós não possamos enxergar reino nenhum, esse reino já está. Por isso ele diz: creiam na boa notícia de que o reino, o meu reino, está entre vós. Ele já está aqui para que possamos viver. Acompanhe esse louvor. Você conhece, você pode cantar essa música. E vamos ter esse momento de colocarmos diante do nosso Deus o desejo do nosso coração de vivermos esse reino.